Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques para a gente continuar falando desse tema importantíssimo que é a manipulação de resultados no futebol brasileiro. E olha, a CPI de hoje foi muito mais importante do que a de ontem, quando nós falamos aqui da Leila Pereira, das suas falas e tal. Ontem, de certa forma, não acrescentou em nada para as investigações. Mas a fala do senhor Wilson Luiz Cenemi hoje acrescentou em muito. Réu confesso, não no caso o Cenemi, né? Mas através da fala do Cenemi, a gente tem a materialidade, a confissão de um ato discricionário do VAR. O senhor Wilson Luiz Cenemi falou com todas as letras que o VAR envia as imagens que ele quer. É um protocolo enviar as imagens que ele quer. Ou seja, é um ato discricionário. É a confissão de que pode haver a qualquer momento, dependendo do jogo, manipulação das imagens que estão sendo encaminhadas para o árbitro do campo. Grave, gravíssimo. E mais uma vez o senador Carlos Portinho e o senhor senador Eduardo Girão deram uma demonstração de como fazer um trabalho sério, bem feito, ao contrário do bobo da corte, do palhaço ali, senador Cajuru, que só atrapalhou, que só atrapalha com seus, segundo ele, né, 50 anos de fama. Má fama, né, infelizmente, para ele. Vamos falar sobre isso? Assunto muito sério e a gente vai destrinchar para vocês depois da vinheta. Dois toques, pai e bola. Eu aqui, você deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, encaminhando para tudo que é grupo, porque esse assunto diz respeito a você, torcedor de Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bahia, Vitória, Fortaleza, CRB, todos. O que nós estamos falando aqui é um assunto muito sério que, como disse o senador Carlos Portinho, isso deveria ser preocupação de todos os clubes, porque temos uma confissão de ato discricionário e manipulação de VAR do senhor Wilson Luiz Cenemi, mais enrolado do que a Leila Pereira ontem. Quando você entra na função de defensor do indefensável, gagueja para tudo que é lado. Não tem como você manter uma postura de certeza de autoridade, não dá. E olha que o Cajuru estava ali tentando defendê-lo, né? O Cajuru ficou chateado. Claramente ficou chateado com o que o John Textor publicou ontem, que os 15 minutinhos de fama dele estavam acabando, que ele precisava escolher o lado correto, e ele escolheu um lado. Agora, se já tinha, né, não deliberadamente, não declaradamente o lado, agora ele está escrachando. Tentou atrapalhar de tudo que era jeito. Quando o Wilson Luiz Cenemi estava acuado, ele vinha com uma imbecilidade. Ele vinha com uma de bobo da corte, que é a função dele nessa CPI, né? Então, assim, lamentável a postura de um senador e lamentável quem coloca um cidadão desse lá dentro, né? É uma pena que no Brasil não seja um país que invista em educação do seu povo. Uma pena mesmo. Esse é o representante não sei de quem, mas está lá. Agora, o assunto é futebol e a gente tem uma confissão. A gente tem uma confissão daquilo que era uma suspeita. Era uma suspeita. Por que o VAR não encaminhou as imagens? Porque o Rafael Trace, que fica numa posição de suspeição absurda, jogos do Botafogo com o Rafael Trace no VAR tem sempre algum problema. Botafogo Internacional, ele é o responsável em 2 minutos de jogo por chamar o árbitro Sávio Pereira Sampaio para dar um pênalti que não foi e expulsar um jogador que cometeu simplesmente o ato de se colocar na frente da bola, a bola bate na barriga do Felipe Sampaio e bate no braço depois. E o árbitro segue a orientação do VAR, Rafael Trace. Beleza. Depois um jogo Botafogo e Goiás no ano passado, vocês se lembram? Botafogo empatou o jogo, uma pressão absurda. O jogo para por 7 minutos. Rafael Trace e o Braulio, o senhor Braulio, árbitro de Botafogo e Palmeiras, e o Trace, VAR de Botafogo e Palmeiras, eles estavam antes fazendo a duplinha em Botafogo e Goiás. O jogo ficou parado 7 minutos. Deu uma esfriada no jogo porque houve um probleminha na comunicação. Mas para que tem que se comunicar durante o jogo? Se houvesse necessidade, no lance de pênalti, cartão e tal, aí ó,
não tá havendo comunicação. Não, mas parou no momento da pressão do Botafogo. Beleza, deixa passar. Agora essa não deu. Essa não deu. Ainda bem que tem senadores nessa CPI como o Eduardo Girão e o Carlos Portinho, que colocaram o senhor Wilson Cenemi na parede. A pergunta que o John Textor fez ontem nas suas redes sociais, por que Rafael Trace não mostrou essa imagem aqui? Por quê? A resposta quem dá é o senhor Wilson Luiz Cenemi respondendo ao senador Carlos Portinho. Pediu as imagens, mandaram aquela de frente. Ele não sabe que tem a última. Como é que ele vai pedir o que ele não sabe? Ele pode ser experiente em cabine de VAR. E, aliás, até me preocupou, porque se ele é o único experiente que é discricionário da cabine enviar as imagens que querem, então em vários jogos pode estar havendo a manipulação do envio de imagens para o campo. Como é que o Braulio, excelente árbitro, estava certo, tá? Estava completamente certo. Aí a interpretação, mas eu acho. Todo mundo aqui deu pitaco, eu também acho. Agora, como é que ele vai saber que omitiram dele essa câmera? Isso é inexplicável. E isso tem que ser apurado. Só para entender, ele pediu a câmera, ele pediu outras câmeras, foi isso? Sim, senhor. E foi negado para ele? Não, foi dado a câmera. Mas esse ângulo não. O protocolo VAR da FIFA estabelece que um árbitro, para tomar uma decisão, ele não tem a obrigatoriedade de checar todas as câmeras. Senão o jogo vai ficar interrompido por muito tempo. Mas se ele pede a câmera, por que não manda todas as câmeras? Não, mas não é assim o trabalho do VAR, não é assim que ele funciona. O trabalho... Desculpa, Cenemi, eu estou satisfeito. Ato discricionário. O árbitro de jogo, Braulio, ele pede as imagens. E o Wilson Luiz Cenemi confessa que é um protocolo enviar as imagens que eu, VAR, que eu quiser. O Wilson Luiz Cenemi ainda vai tentar justificar dizendo, não, mas peraí, o Braulio é o único árbitro no quadro que já foi VAR FIFA e é árbitro FIFA. Tá, ele é o único. E os outros árbitros? Eles não são árbitro VAR FIFA. Então eles ficam na mão do VAR que está lá em cima. Ele quis justificar a decisão do Braulio dizendo que ele era o único. Então esse jogo não tinha por que ficar em suspeição, já que a gente tem um árbitro de campo experiente no VAR. Aí os outros jogos. Então você coloca todos os outros jogos sob suspeição. Réu confesso. Réu confesso. O senador Carlos Portinho ele fica tão perplexo quanto eu. E aí é claro que essa partida tem que ser investigada, diz o senador Carlos Portinho. Eles atrapalharam o árbitro de campo. Atrapalharam. E pior que atrapalhar, eles omitiram a imagem que era determinante para a decisão correta, que estava correta desde o início do árbitro. Isso é manipulação de imagem. E isso, para mim, Cenemi, foi a coisa mais séria e que justifica, quando eu falo que é indício, isso justifica uma investigação ser aberta pelo Ministério Público. Estou deixando bem claro, porque vou no relatório pedir. Porque a imagem foi suprimida. É gravíssimo isso. Isso é de uma manipulação de imagens. E eu concordo com o senador Portinho, eu acho que tem que pedir investigação desse caso, porque é muito emblemático. É algo que deixa o torcedor, pô, tô assistindo o quê aqui? Estão me suprimindo o quê? Estão me tirando que lance? Né? Então, induziu ao erro todo mundo aí. Eu, mais uma vez, eu quero repisar aqui a congratulação, parabenizando Carlos Portinho e Eduardo Girão. Inclusive, o Carlos Portinho, ele vai interromper o senador Cajuru, esqueci até o primeiro nome dele, Cajuru. Enfim, Cajuru, porque no meio da pergunta, uma pergunta séria, quando deveria vir a resposta do senhor Wilson Luiz Cenemi, o Cajuru pega para ler o artigo, a coluna de um ex-jornalista, um senhor que está completamente fora de órbita, senil, não escreve nada com nada, já não faz parte de nenhum meio de comunicação respeitável. O senhor Juca Kfouri, foi ele que disse que SAF era igual a calote, lembra disso? SAF é igual a calote, lembra? Ele falou. E outra coisa que ele falou também interessante. Aliás, me assusta o presidente da CPI de manipulação de apostas ler a coluna de alguém que disse que o Paquetá estava só brincando. Certamente ele não precisa de nenhum tostão de aposta para ficar bem na vida. Se ele participou dessa história, ele participou de bobo, para mostrar, para brincar, para mostrar poder para os amigos e parentes, né? Porque foi uma aposta feita ali na Baixada Fluminense, né? Que chamou a atenção. Né? Duque de Caxias. Duque de Caxias, né? Isso. Né? Obviamente, ele, se participou, ele avisou os amigos, aposta que eu vou tomar um cartão amarelo depois dos 35 minutos e blá, 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 né? Vamos ver o que dá, né? Só que muita gente apostou, chamou a atenção dos controladores de apostas ilícitas e deu no que deu. É uma brincadeira de mau gosto que ele fez. Não foi um gesto, a meu ver, de desonestidade. Tem que ser punido? Tem. Mas também não é para ser banido no futebol, nem nunca vai poder jogar, nem ser desconvocado na seleção. Que aprenda a lição. Pois é. Foi só uma brincadeira para mostrar poder.
Imagina, um juiz quer brincar também e vai pegar uma sentença. Vamos dar a causa perdida para essa pessoa que tem todas as provas, né, que ela deve ganhar a causa. Vamos brincar aqui, eu vou mostrar poder, né? Vou dar uma sentença desfavorável a ela. Vamos brincar. Legal, né? Prefeito da cidade, vamos brincar, tá chovendo, né? Tá chovendo, eu não vou investir em saneamento básico nesse bairro, não. Vamos ver o que vai acontecer. Fazer essa brincadeira aqui. Toma vergonha, seu Juca Kfouri. Isso é uma vergonha para o jornalista. O senhor já foi um dos grandes jornalistas, mas já foi. Não tem como pegar o Romário, senador, botar dentro do campo agora. Ele tá brincando lá no América e tal. Mas já foi jogador. Não vai jogar 90 minutos. Já era. Assim como já era também Juca Kfouri. Completamente desatualizado. E a maioria dos... Muita gente falando, né? Mas o Denilson e a Renata Fã. Mas o fulano e o Beltrano. Galera, vamos falar a verdade para vocês aqui. Dados do INAF e dados do PISA Brasil. Sabe quantos brasileiros, estou falando do Brasil inteiro, tem proficiência em língua portuguesa, ou seja, sabe ler, interpretar, ouvir, proferir e escrever textos em língua portuguesa? 12%. Vocês acham que essa turma que está na televisão, ex-jogador... são semi-analfabetos, gente. Eles não conseguem parar para escutar uma CPI. Por quê? Porque tem que escutar e interpretar. É mais fácil você desmerecer a fala de A, B, C, D. Estamos num universo de semi-analfabetos. Vocês precisam escolher muito bem os meios de comunicação que vocês escutam. Temos que ter esse cuidado. E aí o senador Cajuru me traz a fala opinião de um ex-jornalista que acabou de defender a manipulação de jogo. Acabou de defender dizendo que brincadeira pode, mas se não for para brincar não pode. É isso? Pois é. O senador Cajuru leu a opinião de alguém. E aí o senador Carlos Portinho, magistralmente, olha só, senador, não vou entrar nesse mérito, discordar, concordar, isso não interessa, eu estou falando de fato, de materialidade. Palhaço, né? E o palhaço ainda tentou trazer uma matéria do GE, que não tinha nada a ver, botando o Luiz Henrique do Botafogo. O Cajuru assumiu agora a sua função, assumiu o seu lado, que é atrapalhar. Se eu fosse o senador Carlos Portinho, Eduardo Girão, sentava com o senador Romário e tal, para tirar o senador Cajuru da presidência, porque ele está atrapalhando. E ele perdeu a imparcialidade. A partir do momento em que ele traz a fala de alguém que chama o John Textor de patético, ele está assumindo, como senador da República, ele não pode ter opinião pessoal ali. Ele tem que trabalhar com materialidade, ou ele também não sabe disso. Tá? Então ele é um mal para a CPI e precisa ser afastado. Já virou um meme. Todo mundo, quando ele começa a falar, já sabe que vem besteira. Né? Então os 50 anos de fama dele, essa fama eu não quero. Longe de mim essa fama, né? Enfim, agora, uma coisa que o Cajuru trouxe, e a gente nunca vai saber se é verdade, porque vem da boca dele, mas é que um árbitro foi acuado para participar de esquema de manipulação e desistiu, olha só. Inclusive, presidente CNM, teve um árbitro que recebeu proposta para beneficiar um time e ao chegar no Rio de Janeiro, ele acabou revelando tudo, desistiu de aceitar e foi até a CBF comunicar ao presidente Edinaldo Rodrigues. Não sei se chegou até o senhor essa informação. O Wilson Luiz CNM, ele parecia totalmente perdido. Talvez também pouco preparado, mas é o que eu falei, defender o indefensável, você pode até se preparar, mas você tem alguém preparado ali, que é o Carlos Portinho, que é o Eduardo Girão, que vão confrontar questões factuais. E contra fatos não há argumentos. Ele tentou justificar, mas acabou confessando. E o Carlos Portinho avisou, vai entrar com um pedido mais do que nunca, ainda mais depois da fala do CNM, de investigação sobre o caso Adrielson. Esses dois senadores são a esperança, a não ser que apareçam mais, né, no decorrer das investigações, do inquérito, a esperança disso não acabar como quase tudo no Brasil. Pizza. Porque se depender de alguns, isso vai ser mais uma palhaçada, mais uma história engraçada que a gente vai contar, rindo ou chorando, né? Depende do ponto de vista. Enfim, meus amigos, pintando mais informações, a gente traz aqui no nosso programa no Dois Toques. Até a próxima.